E aí, meu povo, tô aqui gravando de novo essa aula porque infelizmente a gente teve aqueles problemas de áudio. Agora eu já fiz todas as correções, já verifiquei aqui, tá tudo normal o áudio. E a quem já assistiu, conseguiu entender, show. Mas aqui eu acho que eu vou conseguir falar de uma maneira diferente, talvez eu inclua mais informações, né? Então, enfim, estou regravando essa aula, vai ficar disponível para vocês assistirem. E para quem não assistiu ainda, então vamos lá. A gente vai tratar hoje da oitava aula, que tem como tema planejamento técnico e configurações de câmera. Dentre a parte de planejamento técnico, a gente tem três etapas da gravação de um vídeo, que a gente chama de pré-produção, produção e pós-produção. A pré-produção é tudo aquilo que você faz antes de gravar o vídeo. A produção é a gravação do vídeo, propriamente dita. E a pós-produção é não só o momento da edição, mas tudo aquilo que você faz depois do vídeo, tá? Que é a separação dos arquivos, né? É a escolha da música, tudo isso. Então vamos começar. É importante que antes de você gravar qualquer vídeo, você verifique o tempo, né, daquele dia. O clima. Você olhe no Google ou em algum aplicativo de sua preferência, se vai chover, se vai fazer sol, qual horário que você vai gravar, se naquele horário ali ele vai estar chovendo, se vai estar o sol muito forte, porque tudo isso impacta na iluminação do seu vídeo. Se vai chover, vai atrapalhar, se for um ambiente aberto, vai atrapalhar na sua gravação, obviamente vai molhar o material, vai molhar o personagem, né, o seu cliente, enfim. Então se atente a isso. Veja se há tempo suficiente. Se você marcou com o seu cliente às 2 horas da tarde, e em cima da hora ele disse que não dava para fazer, vai adiar para as 2h30, 3 horas, veja se aquele tempo que você tem disponível e se aquele tempo que o cliente tem disponível é tempo suficiente para vocês gravarem o material, porque senão é melhor você adiar, coloca para outro dia. Não faz nada nas carreiras, né, como a gente chama aqui no Ceará, como a gente fala no Ceará, não faz nada nas carreiras não, dá o teu melhor, faz com paciência, com tranquilidade. Às vezes a gente fazendo com o tempo suficiente ainda dá problema, ainda dá erro, a gente tem que fazer várias vezes de novo. Avalie quando você não tem tempo, né? Fica muito mais difícil você fazer as coisas nas pressas, né? Você fica ansioso, tem um resultado diferente, a qualidade fica outra. Às vezes você deixa passar uma coisa que não deveria deixar passar, né? Revise sempre o texto, a fala. Se você é daquelas pessoas que faz o texto pelo ChatGPT, pelo Gemini, enfim, por esses chatbots aí, inteligência artificial, eu também faço. Tá? Não estou jogando quem faz, não. Mas por eu fazer, eu sei que eles erram muito. Então, o que eu faço? Eu jogo a minha ideia lá, peço para ele estruturar e trazer algumas alternativas e filtro. Eu não posso simplesmente pegar e ler. Então eu tenho que revisar aquilo que está sendo dito. Algumas palavras ele coloca que eu não uso no dia a dia, não é de mim usar no dia a dia, então eu vou ter que adaptar. E principalmente se você estiver passando para um cliente, você precisa identificar, né, o perfil do cliente. Então é isso que eu digo aqui no final, né, alinhar com a equipe, conversar com o cliente, para você identificar como que o cliente é, qual a linguagem que ele utiliza. Quando eu falo linguagem, eu não falo só do vocabulário. Eu falo do teor, né? Qual a postura do cliente, qual o perfil, se ele é mais corporativo, se ele é um pouco mais descontraído. Tudo isso você tem que levar em consideração. Não adianta nada uma pessoa que ela tem um perfil bem formal, institucional, você levar uma ideia que seja mais descontraída, que não vai casar com a proposta do cliente. Então você tem que se atentar a isso. Busque inspirações, não é copiar, mas é você buscar
vê aquilo que está dando certo, você não precisa reinventar a roda. Se você quiser, pode, tá? Se você souber reinventar a roda, é massa. Agora não adianta você fazer uma coisa achando, pessoal, nada no mundo se cria. Tudo se copia e se transforma, tá bom? Então, busque colocar um tempero seu, colocar uma característica sua, ou no caso do cliente, né? Analise o perfil do cliente, veja de acordo com as suas. É por isso que é importante a gente ter repertório, sabe? Assista muito filme, veja alguns conteúdos assim. Então, não estou dizendo para você ficar bitolado na internet assistindo coisas, mas eu tenho certeza que você, na idade que você tem hoje, certamente você tem algum repertório, né? Analise todo esse repertório que você tem a sua identidade, coloque ela no seu produto, tá bom? Não tem nada melhor do que você colocar uma coisa que alguém olhe e diga, esse material foi o Nilson que fez, foi a Aline que fez, foi a Alice que fez, foi a Gleice, sabe? Quando você cria uma identidade, não estou dizendo que você vai começar a fazer vídeo e já vai ter a sua identidade. Não. Mas procure criar, que é massa. Tá? Não só copiar dos outros. Porque aí de repente você começa a criar um material, aí você fica se inspirando um pouquinho num, um pouquinho no outro, um pouquinho no outro, um pouquinho... aí você não cria a sua identidade. Né? Você precisa identificar qual o seu público-alvo, qual o seu nicho, digamos assim. Dentro ainda da pré-produção, é importante que você tenha uma lista de coisas para você se atentar, que é o que a gente chama de checklist, né? Os termos aí em inglês, né? É a lista. Pronto, só a lista, tá bom? Bateria, tenha todas as baterias que você tem disponíveis carregadas, né? Se você tiver, sei lá, o celular, carregue o celular todinho. Se tiver a power bank, né? Aquela bateria portátil, né? Leve também. Mas assim, claro que você não vai levar todo o material do mundo que você tem. Mas se atente, você vai fazer um vídeo de 1 minuto, né? Quanto tempo eu levo para fazer aquele vídeo? Meia hora? 1 hora? Leve bateria suficiente para aquele tempo, tá bom? É nisso que eu tô falando, é disso que eu tô falando. Armazenamento, né? Cartão de memória, armazenamento do celular. Ah, o vídeo é de 1 minuto, é 2 minutos. Eu vou deixar 5 GB livre. Não, deixe só isso não. Guarde o máximo que você puder. Antes de você sair de casa, se puder, esvazie o seu celular. Guarde as coisas que você tem no celular, ou no Drive, se você não tiver computador, ou guarde no seu computador, mas deixe um espacinho ali. Não se confie que é só um vídeo, um minuto de vídeo, e você vai gastar bem pouquinho, não. Porque tem situações e situações. Às vezes você começa a gravar 3 horas da tarde e vai terminar às 5. Quantos gigas não foi aí de vídeo, né? Olha, acontece, viu? Acontece. Microfone. Teste os microfones que você tem, né? Não faça que nem eu fiz, de se garantir aqui, gravar e depois... Aí depois o pessoal... Isso, não dá pra escutar nada, tu fala muito baixo. O problema não foi meu microfone, pessoal. Foi o programa que eu tava usando. Aí eu coloquei um redutor de ruído e ele reduziu minha voz. Aí eu também já falei muito baixo naquela hora, tava quase dormindo, aí pronto. Aí você já sabe o resultado, né? Por isso que eu tô gravando de novo essa aula. Mas se atente ao microfone, se atente à bateria do microfone, se o microfone não tá com defeito, se ele não tem ruído, se o seu microfone não caiu. Da última gravação que você fez, deixei o microfone cair, botei no bolso. Da outra vez que eu for gravar, é que eu vou olhar se o microfone está funcionando. Não. Olhe antes, se atente antes. Porque se o seu microfone caiu no chão, da última gravação que você fez, você terminou de gravar, né? Foi guardar as coisas, caiu no chão o microfone. Você já viu na hora que o microfone se esculhambou? Se esculhambou mesmo. Nós estamos no Nordeste, falei esculhambou mesmo. Estragou, pronto. Esse vídeo vai para o YouTube, não sei quem é que vai assistir, né? Então, estragou, esculhambou, não presta para nada, pronto. Aí você vai ter tempo para assistir, para comprar um outro, né? Falei assistir porque tava falando que tá no YouTube. Mas aí você vai ter tempo suficiente
se você deixar para ver em cima da hora, quando você for gravar um próximo vídeo, e aí? Aí você vai perder o cliente? Ou pior, você vai aceitar o cliente, mas vai fazer um negócio de péssima qualidade? O que você faria? Me diz aí. Você identificou que o microfone não está prestando. Aí, deixa eu vir mais para cá que eu tô fora do... Não, mais para cá, que eu tô fora do enquadro. Aí você identificou que seu microfone não está prestando. Você vai fazer o quê? Você vai dispensar o cliente, porque o seu material não está adequado, ou você vai fazer assim mesmo, mesmo não podendo entregar uma boa qualidade? Me diga aí o que você faria. Confira a iluminação. Se a iluminação ela vai estar adequada no lugar que você vai. Se for à noite, se você tiver aqueles bastão de LED, né? Tipo esse aqui, eu estou usando agora, um bastão de LED. Ó, bastão de LED. Aí tem várias corzinhas aqui, ó. Ó, cor bonita, ó. Cor bonita. Ó. Ou besteira, né? Agora eu fui. Ou besteira, mostrar bastante. Enfim, no dia lá eu levo pra vocês verem como é que é. Aí você tem um bastão de LED, leve o bastão de LED, né? Se for preciso. Se você não tiver, se adeque a isso. Ah, o cliente me pediu para gravar um vídeo à noite. Eu não tenho bastão de LED. Deixe claro para o cliente. Olha, eu não tenho equipamento adequado para isso. O material ele vai sair numa qualidade diferente. Deixe claro para o seu cliente. Se você deixar claro para o seu cliente que você não tem um equipamento adequado e mesmo assim ele quiser gravar, ele já vai sabendo, tá? Então é importante você ter noção do que você tem e o que você pode fazer com o que você tem, tá bom? Revise o roteiro, que é aquilo que eu estava falando antes, né? Sobre você ter um texto, foi o caso que eu dei, por exemplo, do chat GPT da vida. Revise sempre o texto. Leia antes, né? Faça sempre essa análise. E depois de você ter conversado com o cliente, identificado o perfil dele, você vai saber se o tipo de vídeo que ele quer é na horizontal, se é na vertical, se ele quer postar no Instagram, se quer postar no YouTube, como é que é. Aí a partir daquilo você vai começar a criar o seu roteiro, os seus planos de fotografia e tudo mais. E sempre chegue cedo no lugar, pessoal. Deixa para chegar em cima da hora, fazer as coisas nas carreiras, não. Faça com antecedência, se programe, porque é um relacionamento seu com o seu cliente, então preserve, tá? Ou se for só com a sua equipe, preserve do mesmo jeito, não deixe fazer, não faça das primeiras vezes errado ou em cima das horas, não, porque cria costume ruim. Aí você não consegue entregar um material bom e a gente fazer as coisas improvisado, já sabe como é que é, né? Vamos para a parte da produção, que é a parte da gravação. Teste os ângulos, assista a aula do Nilson sobre planos fotográficos. Tenha um repertório para saber quais você pode usar no dia da gravação, tá? Assista lá a aula. Se você não assistiu ainda a aula de planos fotográficos, tá tudo lá. Tá tudo lá. Se não tiver tudo lá, a grande maioria tá lá. Então você consegue ter um repertório. Veja se no momento que você estiver gravando ou que você for gravar, apertar o botão de gravar, o famoso REC, né? Veja, já aconteceu isso demais, demais. Essa aula mesmo. Na primeira vez que eu gravei essa aula, eu gravei tudo, só que aí eu tinha feito uns testes e tal, e o áudio estava desligado. Enquanto que nas outras aulas o áudio estava muito baixo, a primeira o áudio estava desligado, tá vendo? Talvez até a primeira aula que eu gravei tivesse melhor de tudinho, né? Só que aí era para acontecer mesmo. Ah, não deu certo, pronto. Mas assim, quando você estiver com o seu cliente, observe se está sendo gravado, né? Primeiro aperte o botão de gravar, depois você dê OK, tá? Aí aperte o botão de gravar, veja se ele se preparou, aí depois você dá o OK para ele. Não diga, gravando, aperta o REC. Não. Aperta o botão de gravar, né? Seja o áudio ou seja o vídeo. Aperta o botão de gravar, dá um tempo. Dá uns 3 segundos ali.
Aí depois você diz, gravando. Ou então você nem fala gravando, porque sempre sai no áudio do vídeo, né? Você faz só assim, ó. Ou então você faz assim, 3, 2, 1, gravando, né? Você dá um ok. 3, 2, 1, ok. Não sei se é assim que vocês fazem, ou se é assim, né? Sei lá. Mas deu ok. Comunique isso para ele antes. Ó, eu vou dar o sinal e você começa a falar, viu? Comunique-se com o seu cliente, com a sua equipe, tá bom? E se você, sei lá, deu 3 segundos lá, deu 5 segundos, que seja, para você dizer que está gravando, depois você edita lá no programa, corta a parte que interessa, tá bom? Se atente a isso. Veja se o ambiente está visivelmente adequado. Que é isso, Nilson? Um ambiente visivelmente adequado, eu tenho que gravar num cenário perfeito, é? Não, pessoal. É porque se você for gravar um vídeo na rua, vamos supor, na rua, aí você está gravando lá com o seu cliente, aí atrás dele tem uma lixeira esborrotada de lixo, que nem o que o povo faz aqui em Canindé. Pega um bocado de resto de árvore, pé de pau, aí bota lá dentro do lixo. Aí como é que vai ficar? Né? O cliente não está vendo isso. É obrigação sua observar. Ah, eu estou gravando no escritório. Aí o cliente está atrás do cliente, tem uma determinada poluição. Pode ser até mesmo uma lixeira. A mesa dele está bagunçada. Enfim, deixa o vídeo o mais agradável possível visualmente, porque aquilo que está atrás dele pode acabar tirando a atenção de quem está assistindo. Então, é isso que eu quero dizer com o ambiente estar visualmente adequado. É obrigação sua também observar se você controlar os ruídos indesejados, né, os sons indesejados. Eu gravo muito na rua, então acontece das vezes a gente está gravando na rua, passar um carro, uma moto, aí sai aquele... Mesmo que eu esteja com o microfone, sai, pessoal. Sai no áudio, aí fica estranho. E também tira a concentração de quem está assistindo. Vai por mim, tira sim. Então, se a pessoa estiver falando, estiver fazendo estiver falando uma frase, estiver fazendo uma fala, de repente passou um carro, uma moto fez barulho, principalmente para aquelas motos, aí pronto, aí não dá, né? Aí avacalhou. Mas aconteceu isso, qualquer ruído que seja interpretativo da sua parte, que vá atrapalhar a atenção do cliente, da pessoa que está assistindo, né, do espectador, pare. Peça para a pessoa que está gravando parar, né? Para depois você não ter que repetir tudo. Aí você parou, aí eu vou pular aqui para outro, ó. Parou, aí você vai, grava mais de uma vez, se for o caso de você repetir tudo. Ou você para ali e você volta a gravar. Nunca volte a gravar exatamente da parte que você parou. Não. Volte uma frase antes. Se é para voltar, é antes, né? Volte uma frase. Volte um parágrafo. Mas volte. Retome o raciocínio de uma outra parte. Não exatamente de onde foi falado. Por quê? Porque na hora de edição você consegue corrigir com mais naturalidade. Certo? E sobre a parte de gravar mais de uma vez, pessoal, não tem take perfeito. Não tem. Você pode ser o Steven Spielberg, né? O grande produtor aí, diretor de vídeos. Não existe take perfeito. No cinema, o pessoal grava 1000 takes. Então, é importante que você tenha mais material para você trabalhar do que você ter um vídeo só e depois você ter que quebrar a cabeça na hora da edição. Aí não dá certo. Aí vamos para a parte da pós-produção, que é o bom, né? Todo mundo que grava vídeo acha bom demais essa parte, né? Para mim, eu gosto, mas é tão maçante. Aí vamos lá. Se você gravou vários takes, em algumas situações pode acontecer do volume ele estar desnivelado. No primeiro vídeo ele está normal, no segundo vídeo ele está muito alto e no outro vídeo ele está mais baixo. Então, procure nivelar, coloque desculpa, o fone de ouvido, observe bem. Alguns programas, ele mostra uma réguazinha, né, dos decibéis. Observe isso.
E observe também a qualidade do vídeo, se não tem algum ruído, se não tem alguém falando no fundo, né? Aí tenta você fazer uma limpeza, né, do áudio, enfim. Aqui, eu vou falar, inclusive, tirar uma dúvida que uma pessoa me procurou no privado e perguntou, mas professor, o que você quis dizer na aula quando você fala de observar ângulos e transições? Vamos lá. A parte de ângulos é porque se você tiver assistido a aula do Nilson Holanda sobre planos fotográficos, você vai entender que tem vários tipos de ângulos que a gente pode gravar um vídeo. Então você vai testar isso na sua gravação. Então você gravou vários ângulos possíveis, vários takes, né? Você fez vários vídeos e você vai usar na parte da sua edição aquele que você achar melhor. Sobre as transições, transição, pessoal, é um efeito que a gente usa para passar de um vídeo para o outro, para não ficar, em algumas situações é ideal. Eu, pelo menos, faço muito isso, de uma transição seca, ou seja, que não tem efeito, né? Cortou, já pula para outra. Só que tem alguns efeitos que são legais da gente usar, que eu também uso, que são efeitos para dar uma dinamicidade no vídeo, para dar um efeito mais legal. Vou dar um exemplo. Você não vai pegar um vídeo institucional ou um vídeo corporativo e fazer uma transição que a gente usaria normalmente em um aniversário. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque você tem bom senso e porque você está assistindo a aula de planejamento técnico e configuração de câmera com o Nilson. Então, você não vai fazer isso. Descarregou? Eu acho que sim. Mas eu acho que dá pra... eu acho que dá pra... Acho que não altera muito não, né, pessoal? Altera? Bom, eu acho que dá pra gravar assim mesmo. Descarregou aqui o meu bastãozinho de LED. Não sei se eu tenho aqui como... Dá pra carregar. São coisas que acontecem. Da outra vez foi o problema no microfone. Agora é um problema na iluminação. Olha que coisa linda. Ah, Nilson, tá de dia. Tá usando iluminação? Pra quê? Por causa disso aqui, pessoal. Pra realçar meu rosto, ó. Peraí. Ixi, agora ficou numa balada. Eita, que agora deu certo. Ó, realça, ó. Desliguei, ó. Ó. Realçou, entendeu? Eu acho que eu vou deixar isso no vídeo mesmo, não vou cortar não. Aí se vocês quiserem, vocês pulam lá na hora de assistir. Vamos lá. As transições são isso. Você não vai usar uma transição, um efeito de vídeo para passar de um vídeo para o outro, que você normalmente usaria em um aniversário, você não vai usar ela num vídeo corporativo. Ou vai fazer o contrário, né? Vai fazer uma transição de um vídeo corporativo para um vídeo de aniversário. Por quê? Porque um vídeo de aniversário, naturalmente, ele tem que ser mais... Se for para criança, ele tem que ser um pouco mais descontraído, mais animado, mais dinâmico, mais lúdico, digamos assim, né? Mais... Tem que ter um trato um pouco mais brilhante, digamos assim, né? Basicamente, é esse tipo de transição que eu estou falando. E pesquise sempre a música adequada, a trilha sonora adequada. Você não vai usar um vídeo, aliás, uma música de aniversário, por exemplo. Está falando de aniversário. Você não vai usar uma música com teor infantil num vídeo corporativo. Você não vai fazer isso, né? Ou, ao contrário, usar um teor de um vídeo corporativo num de aniversário. Entenda as linguagens que você vai trabalhar. E busque referências, busque ter mais repertório. À medida que a gente vai editando mais e gravando mais vídeos, a gente vai começando a ter repertório. Ah, essa música que casa, aquela ali, esse ritmo, aquele. É isso que eu quero dizer, entendeu? Revise sempre o conteúdo. Depois que você editou o conteúdo, assista ele várias vezes. Mande para outra pessoa para assistir, para analisar se está legal. Porque tem erro que passa por nós. A gente passa tanto tempo editando, passa vários minutos ou horas editando e a gente não...
a gente acaba passando despercebido algumas coisas. A gente foca demais em um erro e acaba descobrindo outro, né? Aliás, a gente descobre um erro e acaba... Acho que vocês entenderam, né? A gente acaba focando demais num erro e esquece o outro. A gente passa batido em outro. Observe isso. E quando você mandar para o seu cliente, peça também para ele assistir várias vezes, né? Para ele observar, porque são visões diferentes, né? Se atente aos prazos. Se você vai gravar um vídeo, se você vai editar um vídeo, aliás, pro Dia das Crianças, né? Você gravou antes, você gravou no começo do mês, esse vídeo ele tem que ser postado no Dia das Crianças. Pessoal, respeite os prazos, principalmente se for um vídeo de cunho estratégico, né? Um vídeo para ser postado numa data específica. Respeite os prazos, não deixe para fazer em cima da hora. Por quê? Porque tudo na nossa vida surge imprevisto. Então, se atente a isso, não negligencie os prazos. Vamos passar agora para a parte de configurações de câmera. Isso que eu vou apresentar para vocês serve tanto para celular quanto para câmera profissional, tá? São as mesmas configurações, exceto a parte da abertura, diafragma, que na câmera tem de uma maneira manual, que a lente ela tem isso. Já o celular ele não tem de maneira manual, é um digital, né? Ele simula. A gente vai já ver isso daí. Exposição, ISO, exposição e abertura. São três coisas que a gente usa para trabalhar a iluminação na câmera, tá? Então, a ISO, quanto maior a ISO, mais iluminação tem o seu vídeo, a sua foto. Só que quanto maior o ISO, também maior granulado, maior ruído na sua imagem. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Aqui, do lado onde está escrito ISO baixo, você percebe que é uma imagem com uma estética adequada, digamos assim. Já do lado onde tem escrito ISO alto, oxe, do nada mudou a intensidade do LED aqui. Do lado onde tem ISO alto, você percebe que o personagem ele tem vários granulados, várias bolinhas, digamos assim, né? Aquilo ali é o ruído que a gente chama. Então, tem vídeos, tem fotos que tem, ok. É uma questão de linguagem. Só que isso aqui não é adequado a gente ter, tá? Então, quanto maior o ISO, maior o brilho, né? Maior a luz, mas também você perde em questão de granulado, né? Você tem um ruído maior na foto, na imagem, né? Pronto, aqui a gente vai ver a parte da abertura da lente, o diafragma, né? Essa parte do diafragma, vou explicar para vocês o que é. Assim como o nosso olho, não sei se vocês já observaram, a nossa pupila, ela dilata de acordo com a exposição à luz, né? Então, quando o nosso olho ele tem a pupila mais dilatada, ele está tentando capturar mais luz, certo? Então, ele está tentando capturar, não, ele capta mais luz, né? Aqui o diafragma da câmera é exatamente isso, da lente, na verdade, é exatamente isso. Quanto menor a abertura, mais escuro ele é, mais escura a imagem é. Quanto maior a abertura do diafragma, mais luz ele capta. Só que é inversamente proporcional. Por exemplo, quanto maior o número, menor é a abertura do diafragma. Vocês conseguem observar, enquanto está em F11, né? F é o foco, né? Seria a abertura, a gente chama o F de abertura, né? Então, quando o F está com a numeração grande, a abertura está pequena, ela tem só uma brechinha. Aí, à medida que vai diminuindo o número, vai aumentando a abertura, veja bem. Já em F2.8, aquela abertura está bem maior, só que o número está menor. Tá? É a simulação do olho humano, o diafragma. Então, o nosso olho, quando ele tem ausência de luz, ele dilata a pupila. Tá? É isso. E também, isso altera no foco da foto.
Quanto menor o número, né, quanto maior a abertura, mais desfocado fica. Então, fazer aquelas imagens que o pessoal usa de retrato, que é para desfocar o fundo, então a abertura ela precisa estar bem pequena. Vamos observar aqui nessa ilustração. O rapaz aqui está tirando uma foto em f1.4 e ele só consegue, nessa imagem, capturar um passarinho que está entre os galhos ali, né? Observem que tem uma árvore, tem um galho enorme e ele só consegue observar o passarinho que está no meio. Já em f5.6 ele já consegue capturar na imagem 3 pássaros. Tem aquele pássaro que já estava no meio e outros 2 que estavam próximos dele. Então ele tem um campo focal maior, né? Já em f22 ele consegue capturar todos aqueles pássaros e a árvore, tá? Então ele aumentou o número, diminuiu a abertura do diafragma, então ele ganhou em campo focal, tá? É basicamente isso que quer dizer. E quando você aumenta esse número, né? Como eu disse, ele acaba ficando um pouco mais escuro, aí é que você vai usar ou a ISO ou a exposição que eu vou apresentar agora. Então, se você identifica que você precisa tirar uma foto, aí eu já estou falando de câmera, tá? Câmera profissional. No celular, geralmente, isso não acontece. Você só vai trabalhar com ISO ou com exposição, que é o que a gente vai trabalhar já já. Aí você precisou capturar uma foto que tem um grupo. Você precisa de um campo focal maior. Você vai aumentar a abertura, né, o diafragma, o F lá da câmera, e a imagem ela vai ficar mais escura. Aí você tem que aumentar ou a ISO ou aumentar a exposição. Qualquer um dos dois que a gente for trabalhar, a gente vai ter prós e contras, né? O Pro, o Pro, né, é a iluminação, ele vai dar mais iluminação. O contra da ISO qual é? É o ruído, como eu já apresentei. E qual que é o contra da exposição, que é o que a gente vai ver agora? Aliás, vou trazer mais um outro exemplo. Está aqui uma foto tirada em f4.5, que é uma foto de grupo. Aqui o fundo está um pouco desfocado, um pouquinho desfocado, e o grupo ele está totalmente focado, né? Já aqui do outro lado tem uma foto em f2.2, que é uma foto em retrato, que o fundo está totalmente desfocado e o personagem principal ele está focado, né? Então, quanto menor a abertura, maior é o desfoque. Agora, qual que é o contra, né, da exposição? É que se a exposição ela estiver numa velocidade muito baixa, vai dar um efeito borrão na sua foto. O que é o efeito borrão? É você tirar uma foto, se o personagem, o objeto, ele se mexe, se ele se movimenta, ele fica tipo um fantasma passando, né? Tem aqui alguns exemplos, ó. A partir do 1/60, ele já começa a desfocar, ó. Aí 1/1000, 1/500, 1/250. Aliás, 1/250, 1/125, 1/60, e já começa a ficar borrado, desfocado. 1/30, 1/15, ó. Aí já começa a virar fantasminha. Só que para isso tem algumas fotos que tem uma linguagem diferente, né? Por exemplo, essa foto combina ficar com um borrão. É assim que o pessoal usa. Essas fotos elas são tiradas através de um tripé, a câmera ela tem que estar totalmente estática. Aí você aumenta aliás, você baixa a exposição e dá esse efeito. Tudo aquilo que for se movendo com luz, ele vai dar esse efeito, né? Aqui um outro exemplo, né? Um cachorrinho. Se a velocidade está baixa, ele fica desse jeito parecendo um fantasma. Se a velocidade está alta, ele congela a imagem. Vamos passar agora para a parte de regra dos textos. Essa regra dos textos ela vai casar bem com a parte dos planos fotográficos. A gente já viu nos planos fotográficos que tem várias formas
de você enquadrar um personagem, né? De você recortar ali um personagem. Aqui na regra dos textos a gente vai aprender como colocar, como distribuir o ambiente com o personagem, a fazer justamente a composição fotográfica, tá? Como vocês podem ver nessa imagem, a personagem, que é uma noiva, né? Uma noiva grávida, ela está numa praia e ela está posicionada no seu lado, pelo menos aqui do meu lado direito, né? E tem algumas linhas que cortam essa imagem, alguns quadrados, tá? Uma das linhas aqui, ela está posicionada na cabeça dela. Então, ela está posicionada desse lado direito e ela está posicionada de forma que a linha fique bem enquadrada em alguma parte do corpo dela. Então, ela está iniciando ali o último quadro, aliás, o sexto quadro, se a gente contar em sequência aqui, né? Ela está iniciando no terceiro quadro, ela está entrando no sexto quadro, aliás, e está saindo do quinto. A gente não conta exatamente dessa forma, eu estou tentando ilustrar aqui para vocês. Espero que fique didático assim. Mas ela está exatamente alinhada à nossa direita, tá? Ela não está nem na metade do quadrado que fica no centro, ela não está nem na metade do quadrado que fica mais para a direita, ela está alinhada ali entre o quadrado que fica no centro e o quadrado que fica à direita. Ela poderia estar aqui em qualquer outro ponto, por exemplo, poderia estar bem alinhada ao centro, mas aí cortaria um pouco do véu dela, né? E ela estaria cobrindo um pouco da paisagem. Ela cobriria um pouco da paisagem. A intenção dessa imagem aqui é ilustrar que ela está numa praia, que ela está com um véu, né? Que o véu está voando e que ela está caminhando. Ela está numa situação assim de caminhar, de movimento, né? Nessa outra imagem, o personagem ele está alinhado à nossa esquerda, está olhando para trás, para a paisagem. Veja que o fundo também está desfocado. E que a composição apresenta que tem um pouco dele nesse primeiro quadro, tem um pouco dele no segundo, tem um pouco no quarto, tem uma parte no quinto e tem o restante aqui no sétimo e no oitavo. Tá? A gente não conta exatamente assim, eu conto para facilitar, apresentando aqui para vocês. Né? Se a gente for contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadros, né? Aí eu apresento assim para vocês, tá bom? Então, é importante enxergar que ele está dividido por linhas, né? Vamos agora para essa imagem. Enquanto a imagem anterior, o personagem estava em primeiro plano, esse personagem aqui está em primeiríssimo plano. Por quê? Deu um zoom maior, né? Tá cortando um pouco ali da cabeça dele. E o quadro, ele está apresentando aqui que um dos pontos, que deveria ter um ponto aqui, ó, como vocês podem observar nessa primeira imagem, né? Se a gente tivesse pontos, um dos pontos está quase em cima ou justamente em cima do olho dele, tá? A intenção é mostrar o olho? Não, a intenção não é mostrar o olho, mas dar uma definição maior de proximidade com o personagem, né? Aqui cortou um pouquinho o cotovelo, cortou um pouquinho as mãos, mas isso aqui não interfere e é justamente intencional, porque é um plano mais de proximidade, né? Aqui vocês percebam que o fundo está bem mais desfocado, porque a intenção é justamente apresentar o personagem, né? E pouco apresentar, ou quase nada apresentar o fundo, mas se atentar à linha, né? A regra dos textos, tá bom? Esse tipo de foto ela combina mais assim, alinhada mais para um lado ou mais para outro, tá? Ela combina assim. Se ela tivesse totalmente alinhada, aliás, se ela tivesse totalmente centralizada, o ideal
é que a imagem não estivesse cortando a cabeça dela, nem os braços. Ou se estivesse cortando os braços, que fosse a uma certa altura, né? A altura ali fosse assim um primeiro plano, ou um primeiríssimo plano, aliás. Um primeiríssimo plano. Não, um primeiro plano, né? Não tivesse cortando demais. Então, isso vai muito de acordo com a linguagem que você quer utilizar, tá bom? Essa foi a regra dos textos, né? E pronto, esse é o conteúdo. Vamos recapitular. A gente viu aqui a parte de... Não tá voltando aqui. Vamos lá, a gente viu a parte de produção, de pré-produção e de pós-produção, o que a gente precisa para ter uma qualidade melhor e se programar melhor para gravar um vídeo. A gente aprendeu aqui o que a gente deve se atentar durante a gravação de um vídeo e os pontos que a gente deve se atentar após a gravação de um vídeo, né? O processo de edição. A gente viu também algumas configurações a serem usadas no celular, né? Essas configurações aqui, pessoal, importante revisar. Eu não pontuei. Isso aqui a gente usa na configuração manual da câmera, tá? A gente não tem acesso a essas informações a não ser pela configuração manual da câmera. Em algumas câmeras aparece escrito como modo Pro ou só Pro ou modo personalizado, vai depender da versão do celular, né? Salvo engano, nos iPhones, você não tem acesso a essas informações. Até tem, só que é somente a exposição, que é aquele solzinho que aparece, aí você puxa para cima, ou que você puxa para baixo, aquilo ali é exposição, tá? Não aparece escrito exposição, mas o solzinho que aparece na câmera quando você toca, para aumentar ou diminuir o brilho, ali é a exposição, tá bom? E a abertura, por exemplo, quem tem iPhone também, é o modo cinema. O modo cinema, quando fica desfocado, ali é a abertura. Só que você também não consegue ler como abertura, lá é só modo cinema, ou bokeh, né, que é o modo desfoque. E ali você consegue alterar sim, nos celulares você consegue alterar para mais ou para menos, enfim. Só que, como eu disse, no celular ele é uma simulação. Logo, se você alterar a abertura, ele não vai dar mais brilho ou menos brilho. Ele só vai dar desfoque. Não trabalha exatamente isso. Por quê? Porque você não está trabalhando mecanicamente com o diafragma da câmera, da lente no caso, né? É isso, tem essas observações para celular, tá bom? ISO, diafragma, posição. Ok, regra dos textos, certo? A gente viu então a regra dos textos. Recomendo que vocês pesquisem, né? Assim como eu disse na outra aula, que vocês pesquisem o conteúdo para além disso. Já vi que algumas pessoas no grupo comentaram que estão pesquisando e é importante. Por quê? Porque isso que a gente passa aqui, pessoal, querendo ou não, é um tempo muito limitado e acaba sendo superficial, por mais que a gente tente se aprofundar no assunto. Então, o que eu passo aqui são temas que é importante que vocês depois pesquisem, se aprofundem. Porque senão vocês ficam presos somente na nossa visão. E o ideal não é isso. É que vocês tenham alguém para passar uma certa orientação e a partir daí vocês caminhem com as próprias pernas. Criem a própria identidade, comecem a conhecer e pesquisar sobre os conceitos, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ficado bem melhor. Eu tenho certeza que ficou bem melhor, porque a gente já errou. E quando a gente erra, a tendência é a gente melhorar, não cometer os mesmos erros. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de uma maneira realmente que eu busquei passar, falar de uma maneira que fosse mais simples para vocês, de uma maneira que fosse mais acessível. Espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida, mas se ficarem,
Fiquem à vontade para mandar mensagem, para mandar dúvida, para agradecer, para dizer, olha, foi massa a aula, é importante o feedback, sugestões, acato também sugestões. Eu sempre faço cursos assim, dou algumas aulas, então eu sempre vou corrigindo de acordo com o que eu poderia melhorar, então é importante a gente ter esse feedback, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que, se por acaso vocês já viram antes esse conteúdo, que tenha sido de uma maneira diferente, que tenha sido de uma maneira mais clara, de uma maneira mais didática, digamos assim. Então, agradeço a todos vocês por terem assistido até aqui e a gente se vê na aula presencial, tá bom? Um cheiro, um beijo e um queijo, um caminhão carregado de caranguejo para todos vocês aí. Tchau!